Gostaria de agradecer, né, primeiramente, a presença de todos, dizer que eu estou muito feliz com a nossa segunda edição do Egresso Pós-Enc, Onde Anda Você, e nós começamos a primeira edição com a nossa primeira mestre, e se não me falha a memória, nós estamos começando a segunda edição com o nosso primeiro mestre. Então, né, só para contextualizar, muito antes do professor Sandro da Rocha ser professor da Universidade da Virgínia, e todo o caminho que ele percorreu até chegar, ele é meu colega da primeira turma de mestrado e meu amigo, né, pessoal. Então, eu estou muito feliz de nós termos, graças à pandemia, talvez, né, estreitado os nossos laços novamente o ano passado, através da criação de um grupo de WhatsApp com a primeira turma do Pós-Enc e alguns intrusos da segunda turma, né? Então, Sandro, eu gostaria de dizer que eu estou muito feliz de tu estares aqui hoje, nós termos a oportunidade de te ouvir, né, de ouvir um pouquinho da tua trajetória. Como eu falei no evento passado, na edição passada, a ideia é que seja um bate-papo, que seja informal e que a gente troque, ouça a tua experiência e troque um pouco a experiência do nosso programa. Antes disso, então, para formalizar o evento, eu convidei alguém que conheceu o Sandro já como professor nos Estados Unidos, provavelmente, e que teve parcerias com o Sandro ao longo da carreira acadêmica. Né? Então, professor Pedro, por favor, faça as honras de apresentar o professor Sandro. É verdade, obrigado, Débora, obrigado pelo convite, é muito bom estar aqui, é muita satisfação, né, de divulgar aqui o segundo convidado da série intitulada Egresso Pós-Enc, Onde Anda Você, né, o nome dele, claro, Sandro da Rocha, ele é o egresso da turma 93, 95, né, a gente já fez vários trabalhos juntos com o professor Sandro, foi muito legal, fizemos inclusive uma disciplina, não sei se o Sandro lembra, né, aquela que você ministrava parte nos Estados Unidos, foi a nossa primeira grande experiência online, onde a nossa rede não comportava tão bem quanto a rede da UEM, lá, que era sensacional, mas foi muito bacana, por intermediar, todo mundo aprendeu muito, né, foi o nosso pontapé inicial. Mas, assim, voltando para a história do Sandro, né, ele é egresso da turma 93, 95, atualmente ele é professor do Departamento de Farmácia e diretor fundador do curso de Engenharia Farmacêutica da Escola de Farmácia da Virginia Commonwealth University, VCU. Ele também é membro titular do Massey Cancer Center da VCU, obteve seu bacharelado e mestrado em Engenharia Química pela Universidade Federal de Santa Maria e da Universidade Federal de Santa Catarina, respectivamente, e fez o seu doutorado em Engenharia Química na Universidade do Texas, em Austin. E após realização do pós-doutorado em Química e Bioquímica, também na Universidade do Texas, em Austin, o professor Sandro ingressou no corpo docente do curso de Engenharia Química na Wayne State University, em Detroit, no ano de 2002. E ingressou na VCU em 2015, onde foi um dos líderes no estabelecimento do Centro de Engenharia e Ciências Farmacêuticas e também o novo curso de PhD em Engenharia Farmacêutica da VCU, o primeiro do gênero nos Estados Unidos. Atualmente é diretor fundador da Escola de Farmácia de ambos os programas. A experiência do professor da Rocha está na ampla área da nanomedicina, com foco na formulação e administração de medicamentos para o tratamento de doenças pulmonares, em particular o câncer de pulmão. O trabalho em seus laboratórios tem como foco o desenvolvimento de biomateriais com propriedades que permitem o controle de sua interação com o ambiente fisiológico pulmonar para melhor desempenho e aplicação segura de terapêuticas, incluindo biológicas e imunoterapias. O trabalho é altamente multidisciplinar e envolve alunos, pós-doutorandos e acadêmicos visitantes com formação distintas e complementares. O grupo emprega métodos in silico e ensaios experimentais de nível molecular
para entender o impacto da química dos materiais em seus atributos críticos, além de avaliar estratégias sintéticas avançadas para preparar os nanomateriais com características desejadas e aplicá-los em modelos in vitro e in vivo para entender seu comportamento e eficácia. Além disso, o grupo da Rocha demonstrou a capacidade de tais nanomedicamentos alcançarem não apenas a liberação espacial e temporalmente resolvida de drogas, mas também de direcionar passiva e ativamente tecidos específicos, populações de células e organelas intercelulares, levando a estratégia avançada de administração de drogas para tratar o pulmão e outras doenças. Então, Sandro, muito prazer estar aqui contigo, né? E bem-vindo. Obrigado, Pedro, pela introdução. Aprendi muito termo em português aqui. Ainda bem que está gravado isso. Agora posso reciclar esses termos quando for falar com você, se eu me lembrar de todos eles. Bom, é um prazer estar aqui com vocês, um grande prazer de estar falando aqui do meu escritório. Eu estou agora na universidade e, como o Pedro falou, eu sou professor aqui da VCU, Virginia Commonwealth University, que está localizada na cidade de Richmond, que é a capital do estado da Virgínia, aqui nos Estados Unidos. Eu sou professor titular no departamento de farmacêutica, aqui na escola de farmácia. Só uma introduçãozinha sobre onde eu estou hoje, que é a parte da minha trajetória, com certeza. Eu estou na VCU, nós temos mais ou menos 30 mil alunos, e dentro desses, mais ou menos 8 mil são alunos de pós-graduação e profissionais. A VCU está bem no centro da cidade, a gente é dividido em 2 campuses, e tem OrCampi, e tem mais ou menos 170 hectares aqui nessa região central de Richmond. A VCU ocupa o ranking de 65 nos Estados Unidos em termos de pesquisa. No ano de 2020 foram mais ou menos 350 milhões gastos em pesquisa. Em termos de orçamentais, a universidade, no ano de 2020 também foi mais ou menos 1,3 bilhões de gastos e um endowment de mais ou menos 2 bilhões. Em termos de localização, Richmond, a gente está mais ou menos a 1h30 de Washington, D.C., 1h30 da praia e 1h30 da montanha. Então, estamos numa região bem privilegiada aqui. Gostaria de antemão convidá-los para nos visitar aqui em Richmond quando vocês estiverem na região. Antes de eu começar esse bate-papo sobre a minha trajetória, eu gostaria de agradecer o convite do Pós-ENC, através da professora Débora, minha colega de primeira turma e grande amiga. Muitas histórias para contar, né, Débora? Obviamente, quando a Débora faz um convite ou uma sugestão, a resposta é sim. Então, rapidamente aceitei, e é com grande prazer que eu estou aqui para conversar com vocês. Segunda coisa que vocês vão ver é que, como eu estava falando antes da gente começar, com a Débora e com o resto do pessoal que estava aqui, é que o meu português tem bem pouco de eloquência, e principalmente vindo depois da Giane, que falou tão bem, eu tenho que começar pedindo desculpas. Então, vocês vão ver que falta palavra, falta terminação da palavra, eu uso a palavra errada, eu peço desculpa já de antemão, mas uma das coisas para aqueles alunos que estejam pensando em uma carreira acadêmica fora do país, eu acho que uma das maiores dificuldades que eu tive foi de conseguir desaprender a língua portuguesa para poder aprender bem o inglês, principalmente a parte da escrita. A gente pode falar mais sobre esse assunto, mas vocês vão ver que meu português está bem quebrado mesmo, então peço desculpas. O meu objetivo aqui é realmente falar, principalmente direcionado para aqueles alunos que estão no programa, e como eu sei que está sendo gravado esse vídeo, talvez aqueles alunos que estejam pensando em entrar num programa, essas palavras se dirigem para eles.
eu preferiria, e talvez no futuro isso a gente consiga fazer, de estar falando sobre a minha pesquisa, muito mais do que falando da minha trajetória, mas eu vejo esse potencial benefício de egressos do programa ter esse bate-papo com os alunos, para os alunos poderem entender as diferentes trajetórias que vocês podem tomar a partir de onde vocês estão hoje. E eu vou falar um pouquinho da minha trajetória de sucesso depois de ter passado pelos pós-ENC. Com certeza o pós-ENC da UFSC foi instrumental para que eu possa ter atingido esse sucesso. E quando eu falo de sucesso, eu não estou falando de um sucesso de uma maneira a me elevar, mas simplesmente do fato de eu ter atingido aquelas metas que eu tracei para mim mesmo. Eu acho que uma coisa que é importante de comunicar é que sucesso, cada um define o seu próprio, certo? Então, não podemos deixar ninguém decidir o que é o sucesso para nós. Você define o que é o seu sucesso e, então, coloque todas as energias para correr atrás desse sucesso. E, no que eu entendo, eu fiz isso e cheguei num ponto onde eu posso dizer que essa minha trajetória levou eu a atingir esses pontos importantes, críticos na minha carreira que eu considero de sucesso. Então, falando nisso, eu gostaria de perguntar, principalmente para os alunos que estão aqui, como que você define o seu sucesso? Isso é uma pergunta importante porque, as far as I understand, essa é uma última parte do quebra-cabeça que vocês precisam para traçar as suas próprias trajetórias. E isso é óbvio porque vocês têm capacidade intelectual, vejam onde é que vocês estão hoje, num dos melhores programas de pós-graduação do país, com os melhores professores que vocês poderiam ter escolhido, com instalações de ponta. O que falta agora nesse momento é só vocês decidirem onde que vocês querem ir, onde vocês querem chegar daqui a 10 e 20 anos, ou 20 anos, e, se der certo, atingir esse sucesso em boa companhia. Ou seja, vocês só precisam da visão de onde vocês querem chegar, o resto vocês já têm com certeza. Em pequeno sumário dessa introdução, antes de eu começar a falar da trajetória, o que eu queria dizer novamente direcionando isso aos alunos, é que vocês estão no lugar certo, que é o pós-ENC da UFSC, vocês têm capacidade intelectual, vocês já demonstraram isso, vocês estão aí no programa, vocês estão overcoming todos esses desafios que são jogados para vocês, agora é só decidir o que o sucesso representa para vocês e daí, a partir disso, buscar esse sonho. Com relação ao que eu defini como uma trajetória que eu gostaria de transcorrer e o que eu definiria de sucesso, eu quebrei isso em 3 partes. Uma parte é a parte técnica, ou seja, para mim, a parte técnica é a parte acadêmica, a parte profissional, que é diferente da parte técnica, e a parte pessoal também. Esses são 3 pilares que, para mim, precisam funcionar em conjunto para que eu pudesse ter traçado essa trajetória. Claro que isso tudo eu estou falando em retrospectiva, olhando para trás, né? Às vezes você está naquela posição, no momento de hoje, você não consegue ter essa visão toda, né? Então, isso que eu vou falar para vocês é olhando para trás em retrospectiva. E uma das coisas importantes que eu acho, e cada vez que vou ficando com mais idade, vou achando isso mais importante, é que a gente defina esse conceito de sucesso e corra atrás disso, buscando como core value que você tenha respeito. Respeito primeiro com você mesmo, para seus colegas, seus alunos, mas quanto mais você conseguir buscar esse respeito como seu core value, esse sucesso se torna mais gratificante. Bom, a maneira que eu resolvi quebrar um pouquinho disso foi tinha várias maneiras quando eu estava pensando de como que você fala dessa trajetória. Talvez a maneira mais sistemática para mim foi a questão em termos de idade mesmo, né? A parte inicial da minha carreira foi fundamentada na minha infância.
Então, principalmente a parte profissional, porque a parte acadêmica, na verdade, a única coisa que eu queria fazer era jogar futebol até terminar o segundo grau. O interesse era futebol, não tinha muito interesse de fazer mais nada, não. Mas na parte profissional, que eu falei para vocês que eu quebrei isso em 3 partes, teve algumas coisas que aconteceram muito importantes, principalmente dos meus pais, que eles não tiveram muita escolaridade, mas inteligência beyond their years. E essa sabedoria deles foi muito importante para que eu tivesse esse conceito, essa ideia de que quando você tem um sonho e você trabalha arduamente e com disciplina, você pode atingir o que você quiser. Outra coisa que eu aprendi deles nessa questão profissional é de não ter medo de errar. E isso foi porque sempre eles tiveram apoiando e sempre falando, se acontecer alguma coisa, você sempre tem um porto seguro para voltar. Então, essa combinação de você ter um sonho, não ter medo de errar e trabalhar duro, eu acho que para mim, foi uma receita que me ajudou muito a eu chegar no ponto que eu estou hoje. Depois que terminou essa parte do segundo grau, foi que mais ou menos eu acordei, como o Pedro falou, o meu grau de bacharelado é engenharia química, e foi mais ou menos coincidência que eu escolhi essa área. Não entendia muito o que era o curso, mas acho talvez por causa da minha personalidade romântica, eu consigo me apaixonar facilmente pelas coisas, e isso me ajudou muito. Então, eu entrei no curso de engenharia química e foi aí que eu entendi que eu precisava estudar. Então, a minha parte técnica, o meu sucesso, a trajetória técnica acadêmica foi muito tranquila, aproveitei bastante, porque realmente eu me identifiquei com esse curso, que, na verdade, é um curso que te dá a oportunidade de encarar muitas carreiras diferentes. Aqui nos Estados Unidos, o curso de engenharia química ele é muito bem visto como um trampolim também para você fazer a parte profissional de outras áreas. Por exemplo, direito, medicina, vários cursos profissionalizantes que tem aqui, que é um pouco diferente do sistema do Brasil. Engenheiro químico é muito visado e tem muito interesse que eles entrem nesses programas, que por causa da fundamentação desse grau de bachelor's degree. A parte profissional daquela época, no curso durante esse período de graduação, eu tive no Exército, e isso, durante o período, eu tive que parar um período depois de começar o meu curso de graduação. E essa parte do Exército foi bem interessante, eu acho que principalmente porque me deu um tempo para que eu pudesse amadurecer e apreciar ainda mais o programa de graduação. E apreciar e aproveitar o programa de graduação. Eu acho que isso é um problema de menino mesmo, né, que amadurece bem mais tarde que menina. Então, acho que esse período que eu fiquei afastado, fiquei no quartel, no NPOR, acho que me ajudou muito nesse ponto. O meu programa de graduação em engenharia química era bem pequeno, em Santa Maria, onde eu me formei. Então, não tinham muitas oportunidades, principalmente da parte de pesquisa na graduação. Até me lembro que uma oportunidade eu fiz um estágio numa indústria de extração de óleo de arroz e tinha uns processos de equilíbrio de fase líquido-líquido muito interessante que poderia ser otimizado. Quando eu voltei desse estágio do verão, eu perguntei para alguns professores se eles estariam interessados em me orientar nessa área. Sim, eles estavam interessados, mas a gente não tinha nenhum laboratório, não tinha pesquisa, era só curso de graduação. Aí eu recorri a uma professora do departamento de físico-química, onde tinha o laboratório onde as aulas eram oferecidas, e ela me emprestou o laboratório no final de tarde e no final de semana para que eu desenvolvesse esse projeto. Então, isso para mim foi uma experiência única, e com o suporte desses professores de engenharia química, para mim isso foi transformativo, porque foi ali que eu tive o sabor pela pesquisa, começo do sabor pela pesquisa,
E foi nessa época também que eu defini que eu queria ser professor. Então, no segundo ano de universidade, eu tinha certeza que era essa a minha trajetória. E na parte pessoal, foi no final do curso de graduação, onde eu encontrei, casei com a minha companheira, Lisiane, são 31 anos já que nós estamos juntos, e esse é o maior pilar de todos, a parte do meu sucesso e trajetória pessoal. Depois de eu ter me formado no curso de graduação, então em Santa Maria, eu ia começar a fazer, na verdade, um mestrado em engenharia de materiais em São Paulo, no estado de São Paulo, mas eu também sempre queria muito ter saído do país, e o ímpeto maior era de você estar num ambiente diferente, e tudo que está ao seu redor é uma oportunidade de aprendizado. Essa que sempre foi meu ímpeto maior, de eu querer sair do país para conhecer coisas diferentes e estar aprendendo todo momento. Imagina, você olha um símbolo, o que você estiver fazendo, você está absorvendo e aprendendo. Então, foi nesse momento que eu decidi, em vez de começar o mestrado, e que foi, na verdade, minha sorte, e por isso que eu acabei indo para Santa Catarina, foi que esse ano, depois de me formar, eu fui para a Dinamarca. A gente ficou um ano em Copenhague, eu e minha esposa, e foi um ano excepcional. Aí, depois desse ano, teve uma oportunidade de emprego lá, mas como eu sabia que eu queria ser professor, a ideia era voltar para o Brasil. E Florianópolis, eu e minha esposa, a gente tinha ido em lua de mel em Florianópolis, e como todos os que estão aqui me ouvindo hoje sabem que Florianópolis é um dos melhores lugares do mundo para você morar. Então, obviamente, nós estávamos com aquela ideia fixa de voltar para Florianópolis, e teve esse programa que estava abrindo em Santa Catarina, em Florianópolis, de graduação em engenharia química. E só para vocês terem uma ideia, naquela época a gente não tinha nem internet, né? Então, assim, foi uma oportunidade muito grande, que eu tive ajuda de pessoas, como em toda a sua trajetória, você tem ajuda dessas pessoas, que, no caso, esses professores que eu tinha feito a pesquisa em Santa Maria, e eles falaram, olha, tem esse programa novo que está aparecendo, dá uma olhada, vê se você está interessado, e eles me ajudaram a me inscrever nesse programa, e comecei nessa primeira turma do ENC na UFSC. Fiz o meu mestrado com orientação do professor José Vladimir. Foi um período inesquecível. Teve um co-orientador também, o professor Saúl Dávila, e foi uma das melhores fases da minha vida. Espero que esteja sendo uma das melhores fases da vida de vocês também, dos alunos que eu estou falando hoje. A gente chegou para o mestrado, fazendo as cadeiras e correndo atrás de botar algum equipamento na bancada, porque as bancadas eram muito lindas e limpas, não tinha nada em cima. Mas foi uma experiência também única, porque a gente teve a oportunidade de, junto com os orientadores, de escrever esses projetos, submeter os projetos, recolher fundos, correr atrás de montar o equipamento para você tirar os seus dados. Eu lembro até hoje o dia que a gente está fazendo extração do carvão e começou a sair alguma coisa preta do outro lado, lá da extração, e foi uma felicidade geral. Então, isso foi uma fase muito boa, foi uma fase onde também fizemos muitos amigos, colegas, muitos deles que estão aqui hoje, para bater esse papo, e no final, acho que não só a oportunidade que o programa me deu de eu poder realizar esse sonho, mas de seguir essa carreira, ter formado esses amigos todos, que a gente se dá bem até hoje, e eu receberia eles na minha casa a qualquer momento, e tenho certeza que seria reciprocado. É uma das melhores coisas que experienciei em Florianópolis. De novo, a gente teve uma oportunidade muito grande de fazer vários projetos. Eu lembro, de novo, nós não tínhamos internet, então, para você fazer uma pesquisa bibliográfica, vocês imaginam um desafio. Eu lembro também que estavam chegando alguns computadores, e eu me prontifiquei a ajudar a instalar esses computadores. Estavam chegando, porque a minha parte de pesquisa tinha uma parte computacional
a resolução de um sistema de equações não lineares meio complicados. E eu me lembro da época ainda que tinha essa coisa que chamava tal do Gopher, que você fazia o typing no seu terminal e tinha alguém num outro lugar no mundo que podia fazer um type e responder aquilo para você, que foi o predecessor da internet, o tal do Gopher. Então foi uma época de muitas descobertas. A gente publicou esse trabalho, né, José Vladimir? Publicamos um trabalho, tem umas histórias boas para contar das revisões do trabalho, depois talvez no final a gente possa conversar e dar umas risadas, mas foi um período de muito desenvolvimento técnico, a parte acadêmica, profissional e com certeza pessoal também. Então esse foi o meu período do ENC. Aí, depois disso, eu tinha sempre muito aquela curiosidade, como eu falei, de morar fora do país para ter essas experiências de cultura. Na minha época, eu acho que toda pessoa sã queria ir para a Europa, não para os Estados Unidos. E fomos de volta, então, eu e minha esposa, para Copenhague, onde eu comecei o doutorado. E tinha uma área muito específica que eu queria trabalhar durante o doutoramento, que era a parte de alta pressão, isso meio indução do que eu tinha experienciado no mestrado, e com certeza você tem uma visão bem curta, na época que você ainda não tem essa visão mais global de todas as áreas possíveis de pesquisa. Então eu estava bem focado, eu queria continuar nessa área de alta pressão, fazer alguma coisa de modelagem, e fui para a Dinamarca. Mas, na verdade, quando eu cheguei lá, o professor tinha uma outra ideia. O professor que me acolheu, que tinha aceitado o projeto, ele achou que fosse melhor que mudasse a linha do projeto, e a oferta foi de novo, por talvez muita inocência, que eu resolvi não aceitar. A ideia era que eu ia passar um tempo na Alemanha, um tempo na França, ia ficar fazendo experimentos com vários times na Europa e depois retornaria para terminar em Copenhague. Se eu soubesse hoje o que eu sei, essa teria sido a melhor proposta que eu poderia ter tido para fazer o meu doutoramento. Mas, obviamente, naquela época era muito naivo, muito ingênuo, e eu disse, não, eu quero fazer o que eu quero fazer, então, se você não me aceita, eu tenho que ir para onde me aceita. E, na verdade, só tinha uma pessoa que poderia fazer o trabalho que eu queria fazer, que essa pessoa estava na Universidade de UT Austin, University of Texas at Austin, né, engenharia química lá. Então, fomos de Copenhague, mudamos depois de alguns meses, depois de 6 meses, mudamos de Copenhague para Austin, e foi ali que eu comecei a fazer o meu doutorado. Na verdade, teve um shift na área que eu estava trabalhando. Eu queria trabalhar com a parte de termodinâmica de alta pressão e fazer tanto a parte de experimental como a parte de simulação molecular. E acabei que eu fiz muito disso, só que foi da parte interfacial. Então, eu acabei trabalhando com termodinâmica de interfaces, ou seja, quando a curvatura começa a ser relevante, que é na parte de nanoscale, você tem que adicionar um termo àquela sua free energy para que esse termo seja relacionado a essa energia interfacial versus delta área. Então, esse é um termo que você tem que adicionar quando chega naquele ponto, e foi essa área que eu trabalhei, na verdade. Então, foi a parte de Interfacial Thermodynamics, tanto a parte experimental quanto a parte computacional. Fiquei 5 anos no doutoramento, e a minha esposa começou a estudar na Universidade de Texas, e aí resolvemos continuar mais um tempo, onde eu comecei daí a fazer o meu pós-doutoramento. Aí mudei da engenharia química para química e bioquímica, com uma pessoa que trabalha muito com a quantum chemistry e modelagem também, de dinâmica molecular e outras áreas. Aí mudei a trabalhar com essa pessoa, Peter Ross, que é o nome dele. Antes o outro professor foi Keith Johnson. Fiquei esse tempo trabalhando com Peter Ross, que isso foi o término desses 2 anos de pós-doutorado foi numa época coincidiu com uma época bem conturbada no país, onde não existia contratações. Muitos
poucas vagas para professores, e aí foi num período que eu e minha esposa, a gente já tinha a nossa filha mais velha, Luísa, a gente já tinha a nossa segunda bebê, e foi numa época, então, que a gente tinha que fazer uma decisão, tivemos que tomar uma decisão que nunca tinha estado na nossa planilha de sonhos, que seria permanecer nos Estados Unidos. E foi então que eu acabei resolvendo aceitar uma posição na Wayne State University, no Departamento de Engenharia Química, onde eu fiquei 12 anos. Então, a gente mudou de Copenhague, saímos lá em janeiro, um frio do cão, em 96, 97. O Agenor pode testify do que é o frio do cão. Aí a gente saiu de lá, fomos para o Texas. Naquela época, o Texas, a gente tinha uma noção muito ignorante do que era aquele tumbling weeds que você vê no Far West. Obviamente, a gente não tinha internet naquela época, lembre-se, né? Então, a gente tinha uma visão muito ignorante, mas Austin foi uma oportunidade sensacional, assim como Dinamarca, Copenhague também é um lugar maravilhoso, o pessoal nos acolheu muito bem, sentimos muitas saudades de mudar em Austin, foi a mesma coisa, uma experiência excepcional, verões muito quentes, mas muitas oportunidades de você estar outdoors, fora daquele período, a topografia muito linda, a universidade excepcional também. E aí dali mudamos para Michigan, na região metropolitana de Detroit, onde eu fiquei por 12 anos, trabalhando no começo um pouco dessa alta pressão, mas logo em seguida meu pai foi diagnosticado com câncer de pulmão, e foi bem nesse período que eu resolvi pensar que todas as minhas habilidades que eu tinha adquirido nessas áreas de interfacial, que eu poderia aplicar para essa área de alguma coisa relacionada com câncer de pulmão. Na época eu não sabia muito bem, e foi aí que a gente começou, o meu grupo começou a trabalhar com a parte de formulação de nanomedicinas para a pulmonar, para a pulmonary drug delivery. E desse ponto nós avançamos para fazer estudos in vitro, depois estudos animais, e em 2015, depois de 13 anos na Wayne State, eu recebi essa oferta aqui da VCU, e foi um perfect marriage, porque eles estavam procurando alguém para puxar esse programa de engenharia farmacêutica, que era exatamente o que eu estava fazendo na minha pesquisa. E aqui o programa, ele é o epicenter de Pulmonary Biopharmaceutics, que era essa área que eu estava trabalhando. Então, eu resolvi aceitar essa posição aqui em Richmond, onde eu me encontro até hoje. Como o professor Pedro falou, a área que a gente está trabalhando é essa parte de nanomedicina para a biofarmacêutica pulmonar. A gente trabalha com esses nanocarreadores e combinação de quimioterapias com imunoterapias. Então, se você ver nossa área de atuação, isso dá um span da gente estar trabalhando de quantum chemistry, tem que dig a little bit deep na nossa publicação, mas está lá, a gente trabalhou com parte de quantum chemistry, a parte de desenho, síntese de nanocarreadores, in vitro, modelos em vivo de animais em vivo para testar esses carreadores e everything in between. Essa foi a nossa jornada acadêmica em termos de publicação. E é essa área que a gente atua hoje. Então, uma coisa que eu acho que isso é interessante, de novo, para esses alunos que estão ouvindo hoje, é que a minha formação é em engenharia química, graduação, mestrado, doutorado, mas a área de atuação, se vocês forem ver as nossas publicações hoje, a gente está tentando entender como que a gente pode utilizar essas nanomedicinas para você influenciar o tumor microenvironment, aquelas células do sistema imune que infiltram no tumor, e como que você pode alterar isso para o seu próprio sistema imune
a ajudar no tratamento de câncer, principalmente de pulmão ou metástases para os pulmões. Essa é uma área, obviamente, que tem bastante interesse nesse momento. A gente trabalha com... A nossa ideia principal é de você ter a habilidade de overcome drug resistance, porque a resistência ao fármaco, do tumor aos fármacos é o que, na verdade, mata 95% das pessoas. Então, a nossa ideia é de como que você usa essas estratégias para você overcome essa drug resistance, incluindo biológicos, como, por exemplo, a RNA, no nosso caso, principalmente siRNA, mas RNA em geral. E essa ideia de você usar nanomateriais com RNA para tratar tumores foi o que foi o predecessor dessas formulações que são utilizadas hoje do tratamento tanto da Pfizer como o da Moderna, nas vacinas da Pfizer e da Moderna. Então, é uma área bem atual e de relevância. E acho que aqui eu termino, então, a minha trajetória, tanto acadêmica como profissional e pessoal, e estou disposto a continuar batendo papo. Débora, back to you. Okay. Não, vai lá, Pedro. Pedro é o anfitrião. Não. Débora, pode continuar. Não, muito obrigado, Sandra. Obviamente, eu já sei o que você trabalha, né? Não, deixar aqui aberto para quem tiver curiosidade também. Eu tenho mais curiosidade, tá? Tem mais perguntas. Tive pouco tempo para escrever até para você sobre esses drug deliveries para o pulmão, né? Mas primeiro vou abrir para todo mundo aqui, quem quiser se manifestar. Pedro, o que é legal é assim, o Sandro disse que quando eu convido é uma ordem, né? E eu convidei os meus alunos de graduação também. Eles estão aqui, nós temos alunos de graduação em engenharia química, porque eu falei que o Sandro era o meu amigo que nasceu engenheiro e virou médico, né? Então, eu acho que as crianças perguntem, né? Dúvidas, o que vocês quiserem perguntar, o Sandro fez uma volta aí ao redor do mundo, tem uma experiência riquíssima, né? Não só técnica, mas eu acho que também técnica, é curiosa a trajetória, né? O que o Sandro hoje virou médico. Então, eu gostaria que todo mundo participasse, né? Que perguntasse. Fiquem à vontade. É um prazer. E essa palestra, o jeito que eu falei, direcionei realmente foi para os alunos, né? Então, fiquem à vontade de perguntar, comentar. E a intenção é bem essa mesmo, né, Sandro? É um bate-papo para eles terem contato com ex-alunos do nosso curso. É isso que a gente quer, né? Então, pergunta, Pedro, começa. Não, eu ia te perguntar, Sandra, até porque tem uma coisa que ficou na minha cabeça. Qual era o nome? Era Baji, era de origem indiana, um aluno seu até, que eu lembro que ele foi apresentar um trabalho no congresso. Você me relatou isso, Balati, né? Que aí veio alguém e perguntou, mas você coloca plástico no pulmão, né, da pessoa? Né? E depois o Balati foi contratado pela mesma empresa do cara. Mas ao mesmo tempo também a questão da administração de uma droga na via pulmonar, às vezes é um pouco mais complexa do que a gente imagina. Eu lembro de alguns casos, acho que foi ano passado, retrasado, nos Estados Unidos, que utilizam muito aqueles inaladores, né? Aquela fumaça, como é que chama? Aqueles cigarros eletrônicos, né? E teve uma série de infecções, sim, na verdade, pneumonia que foi causada pelo composto que eles adicionavam, né? Às vezes algum óleo, etc. e tal, que causava inflamação no pulmão. Ou seja, a própria escolha do material que você vai utilizar para administração pulmonar não é algo trivial, né? Ou seja, num primeiro momento pode não parecer problemático, numa análise mais superficial, mas dependendo da quantidade de doses que você utiliza, né, pode vir realmente a causar um problema, né? Como é que vocês veem isso, né? E como é que... Com certeza, Pedro. Isso é uma questão muito importante. Na verdade, a parte de formulação é um desafio muito grande, principalmente para nanomedicinas. Por quê? Porque o tamanho ideal para a formulação com
alta eficiência de deposição nas vias pulmonares, ela é mais ou menos de 0,5 micra até 5 micras. Essa é a região de maior eficiência. Então, o nosso trabalho, a maior parte do nosso trabalho são com dendrímeros, e esses dendrímeros, eles têm um tamanho de 1 nanômetro, 5 nanômetros, 10 talvez nanômetros no máximo. Então, essas formulações com dendrímeros, se você fizer a inalação, tem alta probabilidade que eles sejam exhaled back, e que você, então, não ter expelidos. Então, você não tem aquela deposição muito eficiente. Então, existe toda essa área de engenharia de partículas para você fazer a deposição desses nanocarreadores, e que é isso que ajuda você a ter a oportunidade de utilizar dry powder inhalers, eu não sei como é que fala isso, inaladores inhalers e até nebulizers, todos esses têm esses desafios que é a parte de formulação em si. Com relação aos cigarros eletrônicos, isso não é um device aprovado pelo FDA para fazer liberação de fármacos. É claro que o pessoal usa esses devices para você, como um cigarro eletrônico, e tem vários desafios. Um desafio é que você está convertendo algum desses produtos que são formulados dentro do cigarro eletrônico em outros produtos por causa da degradação. Então, tem esse aspecto. E também tem um aspecto que a maneira que você faz esse aquecimento, você está gerando nanopartículas de metais também. Então, você está fazendo uma mudança de metal. Então, se tem alguém aqui na plateia que usa cigarros eletrônicos, eu discourage you to do this. Então, acho que não é um bom negócio. Mas você tocou num ponto muito interessante, que é a parte de formulação. E essa, na verdade, foi a parte que a gente começou. Então, tem os nossos trabalhos para essas bombinhas de inalação, não sei como é que fala, mas essas bombinhas, Pressurized Metered Inhalers, nós fomos o primeiro grupo a colocar uma nanopartícula lá dentro e demonstrar que você poderia colocar no pulmão com eficiência. Bacana. Não, eu lembro, bem bacana mesmo. O difícil era estabilizar às vezes, né? Ou seja, o segredo da formulação ali, né? Exatamente. E é aí que veio bastante da quantum chemistry, dos estudos em sílico, para você entender como que você faz estabilização de dispersões num solvente propelente que é hidrofóbico e lipofóbico ao mesmo tempo. E nesse caso, até o inalador do dry powder tem a vantagem de você evitar, né, passar esse ponto que pode ser um obstáculo dependendo do que você queira administrar, né? Certo. É verdade, essas formulações de dry powder, elas têm essa vantagem, só que o entendimento daquela formulação é muito menos. Então, tem o tipo de quão fundo que você pode, para entender como é que essa dispersão funciona, é bem limitado. Até hoje é bem limitado como se entende. No outro lado, seriam muitas oportunidades de pesquisa nessa área, certo? Sim. E outra limitação, e que é uma coisa que eu não comentei, é que, por exemplo, essa parte de trabalhar com a imunidade do tumor, a gente começa sempre com pequenas moléculas. Então, existem muitos métodos de sucesso com anticorpos monoclonais, que às vezes levam até remissão completa, né, eradicating the tumor, mas tem algumas desvantagens. Uma delas é que tem uma parcela pequena da população que responde, ele ainda tem toxicidade, tem outros problemas que também levam com relação à resistência, desenvolvimento de resistência, mas principalmente é um tratamento em que é uma fração da população mundial muito pequena que pode ter acesso a isso. Então, essa é uma preocupação que nós também temos. Como que a gente pode desenvolver essas estratégias de tratamento em que você possa atingir a população no mundo inteiro? Países que estejam também emerging countries, né, que não tenham essa disponibilidade. E esses dry powder inhalers, cada atuação deles são muitas vezes o custo de atuação de um inalador de pressão. Aham. Certo? Então, sabia não, é muito mais caro. Essa é uma motivação.
É muito mais caro. Outra motivação é que tem vários pacientes que não conseguem se adaptar com dry powder. Então, na verdade, se você conseguir ter ambas formulações disponíveis, seria o ideal em termos de tratar a população, né? Interessante. Depois eu vou ter mais pergunta também para ti, tá? Ainda mais no que se refere à parte da RNA. Mas assim, vamos abrir aqui para os demais e... Deixa eu me meter, eu vou ser mediadora, porque senão vai virar um bate-papo, Sandro, e aí depois o Pedro chama o Sandro no privado, eu sugiro. Tá, não pois é, porque eu estava para falar, mas não é ótimo. Então, o Vladimir levantou a mão, eu vou deixar o Vladimir falar e depois eu vou fazer 2 perguntinhas que os alunos fizeram ali, tá? Pode falar, Vladimir. Muito legal, Sandro, gostei muito da sua palestra, muito legal, a gente vê que você bota o coração nas coisas, você bota a sua alma nas coisas, né? Sempre foi esse teu perfil, né, de se jogar, de se atirar mesmo de verdade, né? Ser um cara muito... uma pessoa que se entrega, né? Entrega bastante mesmo. O que eu queria te perguntar, na verdade, Sandro, como é que você... sente aí, como é que você se adaptou, como é que você está vendo, até acho que é útil, talvez essa pergunta para os demais colegas, alunos, tal, o sistema profissional nos Estados Unidos, quer dizer, como um todo, né, tornar-se professor, ter a carreira de professor nos Estados Unidos, recursos para pesquisa, eu sei que isso é um assunto para horas e horas e horas, obviamente, né, Sandro, mas em overall, assim, né, se você pudesse sintetizar um pouquinho para nós, para pegarmos um pouquinho. Obrigado, Sandro. Sim, sim, Vladimir, olha só, eu posso comentar no assunto, só acho que tem que entender que também que eu faz mais da metade da minha vida que não estou no Brasil. Eu acompanho, entendo um pouco, mas não tenho conhecimento tão profundo hoje da situação no Brasil como que eu tenho daqui, certo? E então essa é a minha limitação no meu comentário que eu vou oferecer. Então, pode ser que alguma das visões que eu tenha não sejam condizentes com a situação atual do país, né? Mas eu acho que aqui o sistema dos Estados Unidos é um sistema único, não só comparado talvez com o Brasil, mas também com a Europa também, em que a sua progressão da carreira acadêmica como professor, ela é baseada muito na sua independência acadêmica. Quando você começa o seu programa, você ganha um enxoval muito bom, e esse enxoval é desenhado de uma maneira onde você possa estabelecer o seu próprio laboratório sem depender do que esteja acontecendo ao redor de você. Sim, se incentiva essa colaboração, você não sobrevive se você não fizer colaborações, mas você é independente, você decide que equipamentos são essenciais para o seu laboratório. Claro que na universidade a gente tem muitas que chama core facilities, onde você tem equipamento grande, você vai até lá, você usa o seu recurso, paga para o uso daquele equipamento. Por exemplo, aqui a gente usa muita parte de confocal, por exemplo, essa é uma coisa que a gente usa bastante, ou SM, TM, são equipamentos pesados que ninguém tem no seu laboratório, né? Mas fora isso, você tem que se fazer de uma maneira independente. Então, isso é uma coisa que eu vejo que é diferente, porque no Brasil você não é dado esse enxoval tão generoso para você se suceder. Então, quando você começa, você tem aquela dependência um pouco do que está ao seu redor. E isso é bom e é ruim. Isso é bom porque você entra num laboratório para você fazer pesquisa, você recebe o seu aluno para fazer pesquisa com você e já está tudo montado ali. A dificuldade é que não está montado como você gostaria, como você tem aquela visão do seu sucesso acadêmico. Então, acho que essa é uma diferença muito grande. Eu não sei como que está a taxa de aprovação de projetos hoje no Brasil. Eu imagino que talvez esteja mais difícil que aqui ainda, dada a situação econômica. Beirando zero. Aqui a taxa é praticamente zero. Zero. Assim, se você então, contabilizar toda a demanda, né, e espalhar esse dinheiro, dá zero, assim, efetivamente, né? Então, com certeza, hoje está mais difícil.
durante a minha carreira aqui, eu vou dizer que, na média, por exemplo, 9% é o taxa de fomento. É claro que, por exemplo, quando eu recebi um projeto do NIH agora, faz algumas semanas. Esse projeto que eu submeti, como vocês aí concorrem com o país inteiro, eu também concorro com o país inteiro. Então, você está concorrendo com todas as universidades que são particulares, Harvard, MIT, etc., você está naquele bolo. Então, esse 9% você tem que correr atrás para poder ser funded. Tem que ser uma coisa que você carvou a sua própria área. E aí eu volto a essa questão de você receber esse enxoval para você desenvolver a sua pesquisa, que é única, porque se você não desenvolver aquilo, a sua chance de você competir com Harvard e MIT é zero, certo? Então, você tem que ter aquela oportunidade. Esse é o sistema, é uma diferença grande do sistema. Eu acho que é mais fácil achar na minha época, com certeza absoluta, foi mais fácil achar uma posição de professor aqui do que no país. No Brasil, não tinha. Tinha uma posição que me informaram e eu competi para aquela posição e não ganhei. Então, foi muito mais fácil de eu achar uma posição nos Estados Unidos que aí. E da mesma maneira, para fazer o doutorado. Na verdade, tem muito mais oportunidades de você aplicar direto para o doutorado aqui e ter essa oportunidade. Acho que a maior limitação é a língua em si e o desejo de fazer isso, né? Que nem todo mundo quer ir para fora do país. Mas então, esses são alguns pontos salientes que eu vejo da nossa parte acadêmica aqui nos Estados Unidos e do Brasil. Perfeito. Obrigado, Sandra. Beleza. Dani, tu levantou a mão, tu tem prioridade, amor. Obrigada. Sandro, parabéns. É muito legal a gente escutar a tua trajetória, com certeza é uma inspiração para todos nós, né, que estamos meio perdidos nessa situação mundial que está assolando todo mundo, né, mas a gente aqui no Brasil está tendo uma força extra. Eu queria falar, você pegou e falou que você casou, você veio fazer o mestrado depois, e depois você foi para o doutorado. É uma pergunta bem pessoal, eu queria saber se você já tinha filhos e como você lidou com essa situação de ter os filhos durante a sua pesquisa. Tá bom? Obrigada. Obrigado, Daniela. Acho que isso, na verdade, é uma questão muito importante, eu acho, porque de uma maneira global, incluindo aqui nos Estados Unidos, existe um sexismo muito grande, né, em termos de a desvantagem que principalmente mulheres têm nessa vida para fazer o balanço da vida profissional com a vida pessoal. Quando eu terminei o curso de graduação, eu e minha esposa, a gente casou, a Lisiane, a gente foi para a Dinamarca, nós não tínhamos crianças. Daí nós voltamos para Florianópolis, eu fiz o mestrado, porque naquela época ainda você tinha que fazer o mestrado para fazer o doutorado, que hoje já não é mais o caso, né? Aí a gente fez o mestrado, e aí depois do mestrado voltamos para a Dinamarca. Foi aí que a minha esposa ficou grávida do nosso primeiro filho. Então, o doutorado no Texas, a gente fez com uma filha pequena. A minha esposa voltou a cursar a universidade lá no Texas, e eu fazendo doutorado, então foi sem ninguém, foi um desafio grande. Mas a gente sempre teve o nosso, como é que chama, o partnership, que funcionou sempre muito bem. Então, talvez essa seja uma das razões que a gente está casado ou está junto já faz mais de 30 anos. Mas, com certeza, se não fosse ela se sacrificar muito, muito mais do que eu, isso não teria acontecido. E essa é uma das questões grandes que vários países estão tentando, primeiro, reconhecer, e segundo, tentando address, né? Eu lembro que durante o meu doutorado veio uma colega no mesmo grupo, ela vinha da Suécia, ela era postdoc, ela tinha terminado o doutorado dela na Suécia e tinha começado a fazer o postdoc lá no Texas. Ela estava recebendo o recurso da Suécia, e o recurso da Suécia vinha assim, ela ganhava incentivo para ter uma criança, na verdade ela teve, e se ela tivesse uma criança, a bolsa dela não só aumentava exponencialmente, mas também eles pagavam uma babysitter para ajudar
cuidar da criança enquanto ela fazia o doutoramento dela. Então, isso é uma maneira muito mais progressiva de ver como que você pode auxiliar essa carreira importante de mulheres na ciência, né? Que é um desafio grande. Aqui nos Estados Unidos ainda é a questão que o número de mulheres com relações com senioridade é menor que homem na área biomédica. Certo? Então, a gente ainda tem essa dificuldade aqui também. É um problema muito sério, que tem uma conversa muito grande, principalmente das agências fundadoras, e tem países que são muito mais progressistas e muito mais envolvidos que nós aqui nos Estados Unidos. Outro exemplo, eu já revisei proposta da Áustria, que era especificamente para professoras mulheres, né, que tinham tido raieiros na sua carreira, e estavam retomando por causa de familiar, de ter uma criança, por exemplo. Essa professora, essa fomento era especificamente para mulheres que tinham tido crianças, se afastaram por alguns anos, e para retomar, claro que você não consegue ser mais competitivo como era antes. Então, tem um fomento separado que você aplica para retomar suas atividades. Daniel, não sei se eu respondi a pergunta de uma maneira suficiente. Respondeu sim, Sandro. Não, muito obrigada. É que eu vejo aqui mesmo, foi a minha escolha também, e a escolha da maioria das minhas colegas de laboratório, a gente abdica dessa parte porque tem um sexismo muito grande, né? Mas a gente sabe também que mudar de país, carregando uma família inteira, também é muito complicado, né? Mas parabéns pela tua trajetória, novamente, e muito obrigada pela resposta. Obrigado, Daniel. Está na hora de TBB, Dani. Eu vou fazer perguntas que estão no chat, tá, professor Sandro? A minha caloura querida. Sim, senhora. Sandro, você pode detalhar mais como ocorre esse tratamento em busca da cura dos pulmões? Nossa, que pergunta complexa. Olha, em termos assim de inovações, essa parte de monoclonal está revolucionando, né, o tratamento. Então, existem vários pacientes que têm um tumor que é uma característica específica em que pode ter remissão completa com esse tratamento. Só que é uma fração pequena no total. E o câncer de pulmão, aqui nos Estados Unidos, eu imagino que no Brasil também, mas de uma maneira global, é o tumor que mais mata, e a resistência à terapia é o que, na verdade, mais mata. Então, tumores em gerais, inclusive do pulmão, eles são muito diversos. Então, você vem com tratamento X e rapidamente o tumor se torna resistente àquele tratamento, e você faz o ablation de células que são um grupo de células, e outras já são não sensíveis, e algumas outras se tornam não sensíveis mais, e aí é o problema, certo? Então, você ter vários ângulos para tratar isso, eu acho que é a solução. Então, por exemplo, você trabalhar com essa parte do sistema imune, isso é muito interessante, porque te dá uma abertura muito grande. Por exemplo, em termos de células do sistema imune que infiltram no tumor, existe uma diversidade muito grande. Nós trabalhamos com macrófagos, e esses macrófagos têm uma ação muito grande, de uma maneira geral, como que o seu tumor, como que o seu sistema responde ao tumor, e como que responde a tratamentos também. Então, você ter essa oportunidade de fazer esses tratamentos com combinações e estudar a nível tumoral, a gente resecta o tumor, a gente faz estudos onde a gente faz o tagging dessas células todas para entender que tipo de
de infiltramento que você tem dessas células do sistema imune, e você faz o tratamento e você tenta entender que direção que esse seu sistema imune está levando, baseando no seu tratamento. E com isso você pode identificar novos targets, e para nós a gente usa isso em combinação com a parte pulmonar, porque a gente está querendo tratar tumor de pulmão. Isso tem um certo benefício, porque existem muitos fármacos que eles são muito potentes in vitro, mas que você não consegue translate para in vivo, porque eles têm uma biodistribuição e uma farmacocinética muito ruim. Então, você acaba matando o paciente antes que você trata, embora que in vitro esse medicamento seja excepcional. Então, a gente poder fazer liberação local no pulmão tem essa vantagem grande. E a outra vantagem, ou combinação, é com os nanocarreadores, que aí deixa você mediar a interação do seu fármaco com esse sistema fisiológico, inclusive no tumor em si. Existem algumas características do tumor, como, por exemplo, a matriz extracelular que é formada no pulmão, que pode ser uma das razões que leva à sua resistência. Por exemplo, com a doxorubicina. Então, é um sistema complexo, não existe uma resposta só, e por isso que tem tantos times estudando esses tumores, e cada tumor é diferente. Então, não existe um câncer de pulmão, existem cânceres de pulmão, mesmo que seja primário do pulmão ou metastático de peito ou de ossos que vão para o pulmão. Você não está falando de um tipo de câncer, você está falando de uma diversidade muito grande. E você poder overcome essas dificuldades, você tem que vir primeiro com estratégias diferentes, e segundo, com combinação de terapias diferentes. Perfeito. Está satisfeita, Isabela? Quarta-feira ela me conta. Eu vou seguindo as perguntas, que são várias. Professor Sandro, em suas pesquisas, vocês utilizam drogas já conhecidas e que apresentam resultados positivos contra a doença, ou também buscam identificar novas drogas candidatas e que sejam eficazes contra a progressão da doença? Certo, essa é uma pergunta muito importante. O nosso estudo, a gente foca principalmente, não exclusivamente, mas principalmente em fármacos que já são conhecidos, por exemplo, como a doxorubicina. E se a gente pode focar em fármacos que não só são conhecidos, mas são genéricos, para nós é mais importante ainda, porque aquela questão que eu estava comentando com o professor Pedro, que a gente gostaria de desenvolver estratégias que sejam mais eficientes e que levam a uma qualidade de vida melhor durante o tratamento, não só para a população que pode pagar aquele price tag alto, mas de uma maneira geral, inclusive para países emergentes. Então, por isso que a gente foca bastante em fármacos existentes e, se possível, fármacos que sejam genéricos. De novo, como, por exemplo, a doxorubicina ou gemcitabina. A gemcitabina, até a gente tem um projeto muito interessante, onde a gente começou tentando usar esses nanocarreadores, e com o desenvolvimento do projeto, a gente chegou à conclusão que a gente teria outras oportunidades, que a gente poderia utilizar essa droga de uma maneira um pouquinho diferente. Geralmente, a gente usa esses nanocarreadores dendriméricos, onde a gente faz a conjugação do fármaco ao seu nanocarreador através de uma ligação que ela pode ser quebrada de uma maneira temporal ou localizada, ou ambos. Então, você faz essa conjugação e aí chega um tempo X ou num ambiente X, e essa ligação é quebrada e você libera o seu fármaco e esse fármaco atua. Existem outras correntes onde você pode encapsular esse seu fármaco, obviamente, na sua partícula polimérica. Existe uma dificuldade muito grande de você desenvolver esses sistemas para drogas que sejam uma solubilidade em água muito grande, principalmente em encapsulamento. Por exemplo, fármacos que nem a gemcitabina, o loading que você tem nesses nanocarreadores é muito baixo, talvez 3%.
Esse projeto que a gente desenvolveu, a gente modificou o nosso fármaco e polimerizamos o fármaco em si. Então, a gente fez um polímero do fármaco, e esse polímero acontece que tem propriedades termofísicas que são boas suficientes para a gente fazer engenharia disso em um nanocarreador. Então, agora a gente tem uma nanopartícula, onde ela é feita 60% em massa de fármaco, e esse fármaco ele vai sendo liberado como você estivesse puxando uma casca da cebola layer by layer, assim, né? Então, você tem a liberação dele, é como se fosse uma infusion, IV infusion, infusão IV, a concentração constante. Isso é uma história longa para dizer que a gente está tentando utilizar fármacos que já existem de maneira primária, mas se vem pessoas que vêm falar com a gente e dizem, olha, você pode nos ajudar a formular essa nova droga? A resposta é, claro, sempre sim. Estamos dispostos a colaborar para tentar desenvolver novas estratégias, porque, na verdade, a maior parte dos fármacos que são sintetizados hoje tem problemas de formulação muito grandes, são hidrofóbicos, você não consegue formular ele como fármaco livre, ou são muito tóxicos. Então, as oportunidades de formulação, não só em nanopartículas, mas de uma maneira geral, são muito grandes. Perfeito. Sandro, tu já te considere convidado para uma palestra técnica? Amanhã a gente marca uma data, tá? Agora eu vou fazer a próxima pergunta. O que o professor sugere para quem busca estudar em outros países e está no meio da graduação? Isto é, o que o senhor teria feito antes se tivesse a mentalidade de hoje, que amado? Sua trajetória é interessantíssima. Parabéns e obrigado por compartilhar. Muito obrigado pelo comentário, obrigado pela pergunta. Eu acho que a principal coisa que você tem que fazer é, ter vontade, e 2, inglês. Eu acho que a resposta é bem curta. E, na verdade, isso é uma das coisas assim, que eu acho que talvez eu omiti de falar durante a minha trajetória, que foram críticas e de uma sabedoria muito grande dos meus pais. Eles, tanto minha mãe como o meu pai, eles não tiveram oportunidade de ir para a escola por muito tempo. Meu pai foi tirado da escola pelo meu avô no 3º ano do primário. Ele tinha que ajudar na fazenda, ele não podia ir mais para a escola. E a minha mãe parou de estudar porque moravam na colônia também, e meus avós não tinham recurso para sustentar ela na cidade. Então ela parou na 6ª série. E, embora isso, os meus pais, desde o 2º grau, isso, sei lá que ano que era isso, né? Anos 80, final dos anos 70, começo dos anos 80, sempre me martelando, Sandro, você tem que estudar inglês, você tem que estudar inglês, você tem que estudar inglês. Da onde que eles tiraram essa percepção, eu não sei, mas se eu não tivesse estudado o inglês, o alemão, feito essas aulas de língua, com certeza eu não estaria aqui, porque eu não poderia ter aproveitado as oportunidades. Então, assim, se você quer vir para fora, estudar fora, eu aconselho todo mundo a ter essa oportunidade de estudar fora. Eu não acho que a vida fora é para todo mundo. Eu, na verdade, e minha esposa, a gente nunca teve essa ideia de ficar aqui, mas, na verdade, como eu falei antes, foi onde a oportunidade se apresentou. Foi mais fácil eu conseguir um emprego aqui de professor do que no país. Então, eu não acho que uma carreira acadêmica fora do país é a melhor, ou é a que a maioria das pessoas tem que escolher, bem longe disso. Mas eu acho que a oportunidade de você ir morar fora, não interessa que país é excepcional, porque aí você tem a oportunidade de enxergar de uma maneira afastada tudo que não é legal onde você está, ou seja, oportunidades para você mudar aquele ambiente, e tudo aquilo que você não tinha entendido que era um paraíso, aí você vai estar enxergando que é muito bom. Então, isso vai deixar você definir essa trajetória de uma maneira bem melhor. Continuando a pergunta, é outro, tá? Nós, brasileiros, podemos aplicar para o PhD em engenharia farmacêutica? Se sim, você pode explicar brevemente como é realizado o processo?
em tempo. O aluno tem que seguir necessariamente um projeto do PI? PI, o que seria PI, Débora? Eu também não sei. Gabriel, tu estás aí? É o PI. é o PI, ele quer dizer PI, é o professor, orientador, é isso? Provavelmente. Uhum. Principal Investigator, tá certo. Sim. Obrigado pela pergunta. Sim, a resposta é sim, pode fazer o doutoramento aqui. Por favor, quem tiver interessado, esse ano a gente estamos terminando de fazer as ofertas para os alunos, mas com certeza o ano que vem, no próximo ciclo, nós estaremos recebendo novamente, talvez entre 6 a 10 alunos, o ano que vem de novo no programa, mas alunos de vários backgrounds, inclusive de engenharia química, com certeza, né, e mais de química, bioquímica. Então a ideia do programa é de ter um grupo multidisciplinar, que eu acho que isso beneficia todo mundo, e um grupo diverso, que também beneficia a inovação. Então, sim, a gente quer pessoas com conhecimentos e experiências diversas, com certeza brasileiros, seria excelente se a gente tivesse brasileiros aqui no programa. E os projetos, eles são baseados nas áreas em que os professores têm fomento para tocar o projeto. Aqui, o aluno, além do material de insumo e etc., o aluno é pago pelo projeto. Então, se o professor não tem um projeto naquela área, aí não tem como pagar o aluno, certo? Então, por isso que você tem que trabalhar naquela área do seu orientador. Perfeito. A última, eu acho. Professor Sandro, fantástica sua trajetória. A minha pergunta é focada nas dificuldades linguísticas, mais do que de um problema de comunicação. Quão difícil é se adequar aos termos, aos nomes técnicos ou dos processos na universidade e também em uma área mais industrial? São muito diferentes na Dinamarca, Europa, do que nos Estados Unidos? Olha, essa é uma boa pergunta. E como eu falei no começo da apresentação, que eu pedi desculpa pelo meu português macarrônico, talvez para mim foi a maior dificuldade na parte de escrita, foi a maior dificuldade dessa minha transição foi na parte escrita. Em português, se você for escrever um projeto e você não demonstrar eloquência, os revisores vão achar que você não tem competência. E a língua portuguesa, por ser a língua portuguesa, essa língua maravilhosa, que sai poemas incríveis e livros incríveis de várias áreas, a nossa língua, ela é mais ou menos assim, você começa aqui e você quer chegar aqui, mas você vai fazendo assim, vai indo ao redor, ao redor, ao redor, ao redor, até chegar naquele ponto que você quer chegar. Mas se você for direto, você é considerado que você não tem eloquência, e isso não é bom. Enquanto isso, em inglês, se você fizer isso, as pessoas não entendem você. Então, você tem que ir do ponto A ao ponto B em linha reta. Não existe de você ir ao redor, ao redor, ao redor. E isso, para mim, foi sempre uma questão de muita frustração, porque eu escrevia e as pessoas me olhavam estranho. Por que você está escrevendo assim, dessa maneira? Não faz sentido. Então, essa parte de comunicação por escrita foi, com certeza, a maior dificuldade que eu tive foi essa. Com relação a outros países, por exemplo, como na Dinamarca, eu acho que tem a parte do termo técnico. O termo técnico é muito fácil, porque muito vem do latim, então para nós é barbadíssimo. Certo? As minhas filhas usam muito isso, para elas muita coisa foi muito mais fácil que outros alunos, porque elas têm a língua portuguesa, então para elas entenderem termos mais avançados, tendo o latim, isso foi uma vantagem muito grande. A língua latina. Com relação à Dinamarca, eu me lembro desde a primeira vez que a gente foi para lá, eu me lembro que a gente estava procurando por na segunda vez que a gente voltou para a Dinamarca, nós estávamos procurando por um apartamento, e eu liguei no anúncio de jornal, no primeiro ano eu tinha estudado dinamarquês, então eu tinha um domínio
um pouco do domínio da língua. Aí eu liguei, no outro lado tinha um menino, devia ter, pela voz, assim, talvez há uns 7 anos, 8 anos, e eu comecei a falar em dinamarquês. Aí acabou que os pais do menino não estavam em casa, que eles que estavam alugando o apartamento. E o menino, aí eu falei para ele, olha, desculpe, eu não, essa é tudo que eu sei falar em dinamarquês, eu ligo outra volta, eu ligo outra hora. Aí o menino mudou para o inglês imediatamente e começou a falar comigo em inglês. E assim a população. Então, a língua inglesa funciona não só nos países de língua inglesa, mas a maioria dos países europeus. Então, se você pensa em ir para fora, inclusive até o doutoramento lá na Dinamarca, como eles não têm muita cultura de ter cadeiras específicas, são professores que vêm de todos os lugares e dão mini cursos, pelo menos na minha época era assim. A maioria dos cursos são em inglês, group meetings são em inglês, a maioria da parte técnica é em inglês. Acho que talvez a Alemanha não seja assim, mas muitos outros países já usam o inglês como uma língua oficial para o programa de pós-graduação. Então, a minha sugestão é continue fortalecendo o seu inglês. Perfeito. Eu zerei o chat. Alguém mais tem alguma pergunta, alguma colocação? Cadê os professores do Sandro, do mestrado? Né, Sandro? Não viu ninguém ainda? Só o Vladimir. Deixa eu ver aqui. Eu estou vendo a Genor. Não, a Genor tem também. A Selene, ó. Oi, Sandro. Que prazer revê-lo. Quanto tempo, meu Deus, que maravilha. Adorei a sua palestra, adorei rever toda a sua trajetória maravilhosa e desejo cada vez mais sucesso, sucesso, sucesso. Um prazer imenso ter ouvido você hoje e saber mais da tua família também, da sua esposa e filhos. Muito obrigado, Selene. É um prazer em revê-la também. Ok, obrigada. Que bom ouvir de você. Ok. Bom, pessoal, acho que o Sandro já está cansado, né? Na verdade, o nosso schedule é de 1 hora, né? O nosso encontro é com horário para começar e acabar, mas o assunto é interessantíssimo, não só a trajetória, mas o rumo que tu tomou na tua carreira, né, Sandro? Então, os alunos ficam super... Quando eu falei que eu tinha um amigo que era médico, falso médico, eles ficaram interessadíssimos. Não, e alunos e calouros do curso de Engenharia Química. E os meninos aqui perguntando. Então, assim, é interessantíssima a área, né? O caminho que tu trilhou aí sendo engenheiro químico de cabo a rabo, né? Então, os alunos ficam perguntando, né? So sorry. Professora Genor apareceu? A Giane está aí? Uhum. Débora, eu digo que o corpo humano é a unidade de processo mais bem feita e perfeita que existe. Então, não tem como engenheiro químico não acabar se aproximando dela. E foi o que o Sandro fez. Não é não, Sandro? Foi, obrigado, Giane, por estar aqui. É um prazer. Saudades, amigo. Muito bom te rever, muito bom ouvir sua trajetória. Parabéns aí, orgulho imenso. Não, mas é muito legal também, Sandra. Obrigado, Giane. É legal como você abraçou. Eu lembro com os alunos brasileiros também no teu grupo, você proibia de falar português, mas era a coisa mais inteligente que podia ser feita, né? Por eles, por todos, na verdade, né? Para integração eles no grupo. Então era muito bacana. Foi o que você fez, é por isso a dificuldade de falar português depois, né? É aquela, para você se integrar, tem que estar junto com eles. Tem que entrar de corpo e alma. É verdade. Mas acho que isso é uma coisa interessante, Pedro, também, que você ficar longe da sua pátria é uma dificuldade também. Então, essas pessoas que estão pensando isso aí têm que pensar sobre isso também. O tempo bom que eu tive na cidade onde eu nasci, a experiência sensacional durante o período que eu estava aí no programa, tanto de desenvolvimento profissional como pessoal também, todos esses amigos que a gente fez, isso são coisas que você, querendo ou não, você deixa para trás de uma certa maneira. Sim. A oportunidade dessa interação maior, né?
Então, isso é um preço grande que se paga. E acho que uma das maneiras que eu sempre procurei give back foi de receber alunos. Acho que não teve nenhum aluno do Brasil que gostaria de passar tempo comigo que eu não recebi de Open Arms. Com certeza. Então, essa é uma maneira pequenininha que eu tenho de manter essa conexão. Você se adaptou fácil, então, Sandro? Você se adaptou fácil. Oi? Tirando o frio da Dinamarca, você se adaptou fácil no exterior. Não, só que eu acho que, Agenor, não sei se adaptar fácil, mas de novo, acho que aquele perfil romântico. Sabe que você vai para Sabe quando você começa a ler aquela publicação, aí você está fazendo a pesquisa, aí você bibliográfica, aí você vê um textozinho, referencia aquele outro artigo, você vai naquele artigo e vai para o outro. Quando você vê, você se perdeu porque você gostou de tudo que você leu. Essa característica romântica eu também tive pelos lugares que a gente foi. Então, adoramos morar na Dinamarca, o pessoal nos tratou muito bem, foi uma experiência sensacional. O Texas também foi muito bom. Michigan, as nossas filhas cresceram lá, então foram todos lugares que a gente deixa muita saudade, né? Beleza. Na verdade, meu amigo, é que vocês são pessoas especiais, né? Então, eu gostaria de encerrar falando isso. É verdade, Sandro. Eu fico muito orgulhosa, né? Não só pela tua trajetória, mas por a gente manter essa ligação faz tanto tempo, né? Nossa, melhor nem citar. E a gente vai construindo isso ao longo da vida e se separa e depois se reaproxima, né? E aconteceu isso contigo, com a Giane no mestrado, depois com o Pedro e com a Cláudia no doutorado, e estamos aqui, né? E somos, acima de tudo, amigos e nos respeitamos, né? Eu acho que isso que é a mensagem que fica de bonito para esses alunos, né? É que construam suas carreiras, suas trajetórias de sucesso, que o sucesso cada um define, eu tenho a mesma opinião que tu, né? Mas que respeitem os seus colegas, que, né, dá para ser tudo, dá para ter sucesso respeitando todo mundo e cultivando as amizades que a gente faz no meio do caminho, que assim é o que fica, é o que emociona a gente. Agora eu tenho que parar com esse evento, né? Porque eu fico muito especial na primeira e segunda edição, porque a gente se conheceu saindo da universidade, cheio de sonhos, e cada um foi para um lado. Ninguém ficou aqui, porque não tínhamos o doutorado, né? Então, a turma se separou inteirinha, e nós estamos hoje aqui ouvindo essa bela história que construiu. Então, eu fico realmente emocionada, tá? E feliz por ter dado tanto ibope, né? Os alunos terem ficado esse tempo todo aqui te ouvindo. E amanhã a gente combina a data da tua palestra técnica. Oxe. A resposta é sim para a Débora, né? Pronto. O Ricardo não está aqui, mas ele Débora. Não está mais aqui, mas ele já me qualificou, então eu vou fazer jus ao adjetivo que ele usa para mim. Pedro, o encerramento é contigo, anfitrião. Não, eu quero agradecer, Sandro, é um prazer trabalhar contigo. Tem muita coisa a ser vista, né? Eu ia te perguntar mais coisa, inclusive da questão do RNA, por essa, né? Fazendo a rota pulmonar também, né? Aqui no Brasil mesmo estavam desenvolvendo vacinas via nasal também. Eu queria te perguntar mais coisas ainda, estabilidade, tem uma série de questões técnicas também, né? Mas vamos deixar para a palestra mais focada para isso, talvez, né? Ele já aceitou, Pedro. Eu sei, por isso eu já falei, mas é muito legal a tua trajetória. Eu posso falar que o Sandro recebe super bem, né? Quem vai visitá-lo. Eu, quando fui também, foi muito bacana, inclusive, né, com toda a família da gente, levando com o Sandro, saindo para jantar, ele recebendo os alunos na casa dele. É um ambiente muito legal, né? Foi um ambiente muito legal de trabalho, eu tenho certeza que quem puder, né, também trabalhar, usufruir, é muito legal, Sandro. Ter te conhecido, trabalhado contigo, né? Igualmente, Pedro, foi um prazer de estar com vocês aqui, ter a oportunidade de ver esses velhos amigos e de falar um pouquinho sobre essa trajetória. E, de novo, acho que principalmente para os alunos, né, que eles podem ver que chegando nesse ponto do programa e tendo essa experiência com vocês,
Se na nossa época, com o pouco de recurso que tinha, a gente conseguiu traçar o nosso próprio sucesso, imagina agora com esse grupo que tem dando aula, os professores e toda o material, o equipamento de ponta que vocês têm hoje, comparado com nossas bancadas limpas. Os meninos têm a faca e o queijo na mão, né? Para eles fazerem o sucesso deles agora. Foi um prazer estar aqui com vocês. Com certeza, valeu. Parabéns, Sandro. Valeu, Sandro. Tchau, Sandro. Obrigada. Obrigado. Só antes que todos saiam, obrigado, deixa a Dani fazer a chamada para a próxima. Tchau, Big! Grande abraço para você, Big! Faltaram as fotos dos filhos, né, Sandro? Faltaram as fotos dos filhos. Na apresentação técnica, ele vai concluir com toda a família dele. Tá bom. Gente, eu só vou te aproveitar o espaço para divulgar a nossa próxima convidada, né? Eu, como representante egressa, que não sou tão egressa, é a Marina. A Marina, ela é professora atualmente na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Ela possui a graduação em Engenharia Ambiental e fez o mestrado e doutorado aqui conosco. Ela recebeu vários prêmios, inclusive o prêmio de menção honrosa da CAPES, o Tese de Doutorado 2018. Em Engenharias 2, a gente espera que esse prêmio volte esse ano aqui para o nosso programa, né, Débora? As teses foram selecionadas, então fica o convite para todos vocês já se programarem no dia 17 de maio. Muito obrigada. E também gostaria de agradecer ao Sandro, em nome de todos os egressos. Sandro, eu que sou tá escuro aqui, eu não fui acender a luz porque eu não queria parar de ouvir. Eu que, em nome de todos os egressos, como representante, né, foi muito bom mesmo para a gente pegar e ver todo o seu percurso, ver que é possível para quem quer dar cara a tapa, ver que também não é só flores no caminho, que vão ter dificuldades. Então, é algo que tem que se planejar e você tem que estar consciente de tudo isso. Muito obrigada. Muito obrigado a vocês. Um prazer. Obrigada, querido. Fiquem bem. Foi um Vocês prazer. estão bem, estão vacinados. Tchau. Beijo. Tchau. Tchau.